Para a maioria dos jogadores, ser convocado para a NBA é um dos maiores momentos de sua carreira. Se tornar um milionário da noite para o dia e alcançar o sonho de toda a sua vida. Nesse vídeo, vamos falar sobre os prós e contras do draft da NBA, como os jogadores se preparam e vamos falar sobre as entrevistas e o que acontece nos bastidores. Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. Antes do draft. Cerca de 85 a 90% de todos os jogadores que entram no draft estão jogando na NCAA, o que significa que sua temporada termina em fevereiro ou março, e assim que eles terminarem de jogar pelas suas respectivas faculdades ou escolas, eles estarão começando os preparativos para o draft. Uma das primeiras coisas que os jogadores fazem é contratar um agente se eles ainda não tiverem um. Na faculdade, os agentes da NBA geralmente recebem entre 3 a 4% do contrato do jogador. Para o padrão dessa indústria, eles não estão autorizados a fazer mais de 4%, mas eles podem fazer entre 10 a 20% dos contratos de patrocínio dos atletas. Embora esses números variem depois que o trabalho realmente começa, a NBA espera que eles já comecem a treinar mais rigorosamente o quanto antes, normalmente 2 vezes por dia durante vários meses, o que significa que tudo ocorre muito rápido, incluindo os treinamentos, custo de viagem, alimentação, hotéis e etc. Felizmente, para a maioria dos jogadores que estão para entrar no draft, não são eles que pagam os próprios custos, são seus agentes. O treinamento pré-draft faz parte do pitch de qualquer agente e assume uma importância insana para os jogadores elegíveis para recrutarem um jogador de alto nível. Um agente normalmente gastará entre 10 a 30 mil dólares em voos, refeições, hotéis e custos de treinamento. Geralmente, esse dinheiro não é reembolsado. Mas se você for um agente e conseguir uma escolha na loteria, não ficará tão triste em pagar todas as suas despesas. Além de pagar por todos os requisitos, o agente tem um papel de consultor na preparação de seu novo cliente para todas as entrevistas da mídia e da equipe para que eles sejam selecionados na melhor situação possível. Treinos em equipe. Com o draft se aproximando, os jogadores começam a falar com as equipes e participar de treinos privados. Os jogadores que são projetados para serem os mais escolhidos normalmente só treinam para as equipes que têm as 3 melhores escolhas e, por vezes, até para apenas uma equipe. Essa é uma jogada estratégica dos jogadores e de seus agentes. Embora traga muito risco para a maioria dos jogadores, geralmente produz resultados para as principais promessas. Por exemplo, Cade Cunningham, a primeira escolha do draft de 2021, só foi para Detroit e Houston, que tinha as 2 principais escolhas. Se tiver um grande interesse de várias equipes, como normalmente acontece para as escolhas da loteria, eles geralmente optam por realizar um dia como profissional em suas instalações de treinamentos na frente de vários olheiros de equipe e funcionários do front office. No entanto, muitos jogadores também fazem treinos individuais para diferentes franquias, especialmente jogadores que estão projetados para as últimas picks, na primeira ou segunda rodada. Isso significa voar pelos Estados Unidos para visitar diferentes equipes e treinar para elas com frequência, enfrentando ainda uma agenda de viagens difícil e cheio de imprevistos. Alguns treinam para 10 a 12 equipes diferentes em poucas semanas, o que eu imagino que seja extremamente desgastante. Eles treinam situações competitivas, geralmente duram de 1 a 2 horas e podem ser individuais ou em grupo, e as equipes às vezes chamam jogadores diferentes do draft para jogar um X1. Quando Kobe Bryant treinou para os Lakers em 1996, ele passou o carro em todos no X1, incluindo Michael Cooper, um ex-jogador dos Lakers. Jerry West diz que foi o melhor treino de draft que ele já viu, e em geral, um treino pode ser algo bom ou ruim, acabando com todas as chances do seu futuro na NBA. Entrevistas. As equipes da NBA colocam seus olheiros durante um ano para coletar informações. Eles obtêm verificações de antecedentes dos jogadores, dos treinadores da faculdade e do ensino médio, treinadores adversários e até mesmo seus exames médicos. As entrevistas dos times da NBA são como um FBI tentando descobrir o máximo de informações possíveis sobre a sua escolha em potencial, especialmente se estiver na loteria. Enquanto tanta coisa é feita na produção de um determinado jogador em potencial, fazer jogo duro é apenas uma parte dessa equação, já que a maioria dos oficiais das equipes lhe dirão que o processo de entrevista com os executivos e treinadores da equipe é tão importante quanto jogar bem em um treino. Quando os jogadores chegam em uma cidade e visitam as instalações do time, geralmente há um almoço ou jantar envolvido com os oficiais da equipe e cada interação conta. Os oficiais
geralmente perguntarão a todos que conversam com o recrutado como ele se comportou, se ele foi respeitoso, e é basicamente como qualquer outra entrevista de emprego. As perguntas da entrevista variam, como perguntas de personalidade, como qual é a sua melhor qualidade ou se você é o melhor jogador que eles vão entrevistar hoje. Também há perguntas altamente pessoais, perguntas como o que significam as suas tatuagens, que tipo de bebidas você bebe em uma boate e se pratica sexo seguro ou não. Jogadores foram questionados recentemente sobre qual é a sua variedade de maconha favorita. As perguntas sobre drogas e álcool são destinadas a fazer um jogador confessar se ele fuma ou bebe. Nada está realmente fora dos limites quando as equipes querem saber seu potencial. Afinal, eles investem milhões de dólares no jogador que estão selecionando. Então, eles estão apenas fazendo a devida exigência. Mesmo que isso signifique fazer algumas perguntas muito bizarras ou estranhas durante a entrevista. Após a entrevista, é feita uma visita de um jogador até a franquia e alguns são conduzidos durante o Draft Combine. Durante o Combine, os jogadores são medidos e testados em muitos parâmetros físicos e atléticos diferentes e fazem entrevistas novamente com outras equipes. Nos últimos anos, os jogadores também começaram a passar pelo teste de quociente atlético de inteligência, que significa o processamento espacial visual, tempo de reação, tomada de decisão e eficiência de aprendizagem. Algumas histórias ficaram famosas, por exemplo a de Kevin Durant, que tem 2,8, que não conseguiu fazer supino com 80 quilos nenhuma vez. Gilbert Arenas, que disse que queria ser um cafetão quando os oficiais de uma equipe perguntaram o que ele queria fazer quando terminasse a sua carreira. Arenas também não queria fazer o teste de resistência no Combine, para que ele não estragasse seus novos tênis, o que foi estupidez suficiente para fazê-lo cair para a segunda rodada do draft. Dia do draft. No dia do draft, a maioria das equipes já sabem quem eles selecionarão se esse jogador ainda estiver disponível. Eles também sabem muito bem quem as outras equipes vão escolher, porque todas as 30 equipes estão em constante comunicação. Alguns oficiais podem fornecer informações falsas aos seus colegas, e certamente eles não vão mostrar todas as cartas. Mas geralmente, as grandes franquias já têm um bom senso de quem os outros times gostam e do que eles não gostam nos jogadores. A maioria dos caras escolhidos na loteria tem uma boa ideia de onde eles vão acabar. Claro que há surpresas, como Zach LaVine, que ficou sem reação quando foi selecionado pelo Timberwolves em 2014. Qualquer jogador pode participar do draft, e aqueles que optam por irem pessoalmente para Nova York têm uma reunião organizada com 2 jogadores atuais, geralmente um veterano da NBA e um novato recente, cuja tarefa é para aconselhar os jogadores sobre o processo do draft e a NBA em si. Em geral, todos eles se encontram com o comissário Adam Silver para almoçar. Após isso, os convocados vão para o hotel e ficam esperando até o draft começar. Aqueles que são esperados para serem sorteados na loteria vão para a sala verde, que não é nem verde e nem uma sala, é apenas uma areia isolada em frente ao palco principal. Os jogadores têm um comitiva em suas mesas, geralmente consiste de amigos e familiares. Quando Adam Silver finalmente torna seu lugar, começa a contagem regressiva para a primeira escolha. Todos os jogadores verificam ansiosamente seus telefones procurando obter alguma confirmação sobre o seu futuro na NBA. No entanto, há equipes que só se decidem nos momentos finais, e assim, um jogador pode descobrir diretamente do comissário. Mas na maioria dos casos, os jogadores descobrem antes de o comissário falar. No entanto, tudo acontece tão rápido que eles geralmente descobrem o seu futuro clube pelo Adrian Wojnarowski, um jornalista famoso que sempre acerta seus palpites. Se um jogador é negociado durante o draft, a liga tem que aceitar a troca, o que pode ficar um pouco agitado no calor do momento, e um jogador pode não saber para onde está indo durante algumas horas. Depois que seu nome é chamado, uma vez que são selecionados, os jogadores fazem uma tonelada de entrevistas, que podem durar até meia-noite. Enquanto isso, seus telefones estão explodindo com notificações, e seus seguidores nas redes sociais geralmente triplicam. Salários de jogadores não escolhidos. Os salários dos novatos da NBA são em sua maioria pré-determinados e baseados em uma escala de novatos, que é definida pelo acordo da rodada. Geralmente, duram um total de 4 anos, com os 2 primeiros sendo garantidos. Na segunda rodada, os contratos não eram garantidos até recentemente, mas sob o novo CBA, eles são garantidos por pelo menos 1 ano e às vezes por 2.
O mínimo da liga foi de $925 mil. Em 2021, a primeira escolha foi Cade Cunningham, que recebeu mais de $10 milhões em sua primeira temporada, enquanto a 30ª e a última escolha na primeira rodada de 2021 assinou por $2 milhões. Obviamente, quanto mais alto você for no draft, mais dinheiro ganhará. Os agentes da NBA são livres para negociar contratos para os seus clientes. Geralmente, não há bônus de assinatura, mas também há muitos jogadores que estão entre os 60 selecionados e não ouviram o nome deles na noite do draft. Quanto a esses jogadores, as equipes geralmente entram após o draft para observá-los na Liga de Verão e convida esses jogadores para jogarem. Não é realmente o fim do mundo. Muitos jogadores que não são draftados ganham seu lugar em uma lista da NBA por meio de um contrato bilateral, um acordo não garantido, ou até mesmo totalmente garantido. Jogadores atuais como Seth Curry, Duncan Robinson e Alex Caruso, todos encontraram um caminho para a NBA pela porta dos fundos e agora estão desfrutando de carreiras de sucesso. Pós-draft. Depois que um jogador é convocado, ele geralmente recebe um telefonema do proprietário do time e do treinador. As equipes também marcam um voo para o jogador e alguns familiares. Nas próximas 24 horas após a chegada, os jogadores convocados estão nas coletivas de imprensa, tirando fotos com a diretoria e equipe técnica. Então, é tudo uma questão de se estabelecer na nova cidade, encontrar um apartamento e organizar sua vida o mais rápido possível em um curto espaço de tempo, porque dentro de uma semana após o draft, começa a tradicional Liga de Verão para os jovens talentos da liga. O treinamento dura de 4 a 5 dias. Depois disso, a maioria dos jogadores se vestem para seus times pela primeira vez na Liga de Verão, e seu sonho de jogar na NBA ganha vida. Embora não oficialmente, demore mais de 3 meses até o início da temporada regular, e ainda um pouco mais para receber o seu primeiro pagamento, que não será depositado na conta bancária do jogador até meados de novembro. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixe seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima!